Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a OML. Vamos entender um pouco sobre o histórico da OML, vamos entender o que é a OML, para que serve a OML e vamos conhecer um pouquinho dos diagramas que a compõem, perfeito? Então vamos lá, vamos passar aqui para o histórico, né? Então a OML ela nasce aqui na década de 90, né? Então nessa época aqui existiam muitas metodologias que queriam padronizar o desenvolvimento, né, a análise e o projeto orientado a objeto. Então existiam vários pesquisadores, né, várias pessoas que tinham proposta de notações, tá? E havia o que nós chamamos naquela época que foi chamado de guerra de métodos. Cada um querendo colocar, cada pessoa, cada pesquisador querendo colocar o seu método como sendo a notação que seria utilizada pela análise pelo projeto orientado a objeto. Então houve o que nós chamamos de guerra de métodos, né? Uma quantidade muito grande de métodos, tá ok? Então, década de 90, muitas metodologias diferentes, né? Entretanto, três dessas metodologias se destacaram, que foi a OMT, do Rambaud, o Grade Bush, né? E o método USE do Jacobson. Tá? O Grade Bush é do Bush, tá ok? Bom, então essas três metodologias aqui, a partir dela, né, uniram-se essas notações, pegou-se o que tinha de melhor em cada uma dessas notações, ok? E definimos o que foi definido como sendo a UML. A sigla da UML é Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. Isso quer dizer que é uma notação. É importante entender que não é uma linguagem de programação, apesar de estar de language, né, no final, de como se fosse a tradução é linguagem, mas não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de notação, uma representação, uma notação gráfica, né, para você poder documentar software desenvolvido, né, atendendo o paradigma orientado a objeto. Tá? Tanto análise como projeto orientado a objeto. Tá ok? Então o OML surgiu a partir dessa notação dos três, né, do Rambaud, do Bush e do Jacobson, que foram conhecidos como três amigos, tá ok? E em 1994, o Bush e o Rambaud se uniram para formar a Rational Software, tá ok? A Rational Software, pessoal, foi a empresa, né, que desenvolveu um software, uma ferramenta case para modelagem, tá? Que é chamada de Rational Rules, né? Ela é muito utilizada em termos de mercado, tá ok? Em 1995, a Rational compra a Objectory, anunciando a união com Jacobson, que é exatamente aí entra a união dos três amigos, né? O Bush, o Rambaud e o Jacobson. Em 1997, a Rational lança a versão 1.0 da OML, tá ok? Aqui está a representação da sigla dela, Unified Modeling Language, como eu comentei com vocês, com a sua proposta para a OMG, tá ok? E, finalmente, em 11 né, de 1997, fim da Guerra dos Métodos e criação da Unified Modeling Language, com a adoção da versão 1.0 como padrão oficial da OMG. Ou seja, a partir desse momento, a OML foi adotada como sendo padrão unificado de todas as notações, baseando-se fortemente nas notações dos três amigos, tá? Mas é importante dizer que também ela tem algumas características que vieram de outras notações, tá ok? Não foram somente dos três amigos, tá? Então aqui nós temos uma definição da OML, diz o seguinte: é uma linguagem usada para especificar, visualizar e documentar, principalmente documentar, os artefatos de um sistema baseado em objeto, baseado, né, no paradigma orientado a objeto, sob desenvolvimento. Ela representa a unificação das notações de Bush, Rambaud e Jacobson, como eu comentei com vocês, são os três amigos, bem como as melhores ideias de uma quantidade de outros teóricos de metodologia, ou seja, ela também pegou uma ideia de alguns outros teóricos, unificando as notações usadas por esses métodos baseados em objeto. A Unified Modeling Language oferece a base para um padrão de fato no domínio de análise e design baseado em objeto, apoiado em uma ampla base de experiência do usuário. Então ela vem exatamente, né, unificar as várias notações que existiu até então naquela época, tá? Bom, então com a utilização da OML nós podemos desenvolver alguns diagramas, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, mas ela tem uma quantidade muito vasta, né, de diagramas que podem ser desenvolvidos. Mas aqui eu vou comentar alguns diagramas que são os mais importantes, mais utilizados. Tá? O primeiro é o diagrama de caso de uso, que você tem também uma descrição dos casos de uso. Tá? A proposta é o seguinte:
descrever as funcionalidades do sistema do ponto de vista dos atores. Então, através do diagrama de caso de uso, você vai descrever o comportamento do teu sistema, tá ok? Comportamento do teu software, ou seja, todas as funcionalidades estarão ali dentro, tá? Nós temos o diagrama de classes, que representa os conceitos do domínio do problema, suas características e seu relacionamento. Então vai representar as classes, né? Como se fosse no modelo entidade de relacionamento, como se fossem as entidades, tá ok? Vai representar as entidades, representar as classes, né? Suas características, tá ok? Seus atributos e seus métodos, tá? Nós temos o diagrama de transição de estados, conhecido como DTE, descreve o comportamento de um único objeto, permitindo a descrição dos eventos de transições de estado ao qual ele está sujeito. Então permite você entender como é que um objeto ele passa, né, de um determinado estado para um outro estado, a partir de um conjunto de eventos, ok? E o diagrama de atividade descreve casos de uso, especifica processo, regras de negócio, o cálculo complexo que o sistema deve implementar. Vai desenvolver, vai mostrar as atividades que devem ser desenvolvidas dentro daquele teu sistema a partir do diagrama de caso de uso. Okay? Então existe uma forte interação entre o modelo de caso de uso e os outros diagramas, como diagrama de classe, diagrama de colaboração e diagrama de sequência, né? Então a gente consegue perceber que a partir do modelo de caso de uso, que é o modelo, que é um dos modelos mais importantes que a gente tem dentro do OML, você consegue desenvolver os outros modelos, classe, colaboração e sequência, por exemplo, tá? E a OML, como foi colocado aqui também, ela é muito boa para você poder documentar requisitos. Você pode descrever seus requisitos fortemente utilizando a UML, ok? Então aqui nós temos uma lista, tá? Dos diagramas, né, que nós temos dentro da OML, tá? Nós temos os diagramas que são chamados de estruturais aqui, os diagramas que são chamados de comportamentais e os diagramas que são chamados de interação, ok? Aqui nós temos, eu coloquei um asteriscozinho aqui, né, uma estrelinha, melhor dizendo, que são os diagramas mais importantes, que é o diagrama de classes, tá? O diagrama de pacotes, o diagrama de atividades, os casos de uso, os diagramas de transição de estados e os diagramas de sequência, tá ok? Então esses são os diagramas principais que são utilizados dentro da OML. Então vejo que existe uma quantidade muito grande de diagramas que são utilizados para você poder documentar todos os artefatos que são produzidos durante o desenvolvimento de software, tá ok? Então para isso precisamos utilizar uma ferramenta Case para fazer essa documentação, perfeito? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado e até a próxima.